Bom dia, bom dia. Ai, como eu tô feliz para mais um ciclo de conhecimento, de entendimento no nosso grupo. Esse livro que a gente vai ler já apareceu para mim muito tempo atrás, muitos anos atrás, muitos anos mesmo. E eu fui e deixei, não li. Depois apareceu de novo e não li. Dessa vez, e eu não lia por preconceito, porque todas as pessoas que falavam comigo sobre o livro eram pessoas bicho grilo. Pessoas que eu não admirava. E dessa vez, uma pessoa que eu admiro muito começou a ler e começou a indicar. E eu pensei, gente, como assim? Essa pessoa que tá lendo isso aqui, vou dar uma chance pro livro. E realmente o negócio é impressionante. Eu conversei com ela, com essa pessoa que eu admiro, e ela disse: olha, leia esse e leia um antes também, que sabe, vai te dar um boom. Então, adentrei nessa nova jornada. E eu simplesmente achei sensacional e comecei a falar para vocês sobre, porque o livro, de modo geral, ele vai falar sobre perdão, ele vai falar sobre Jesus, vai falar sobre os milagres, a gente vai ler e vai entender. E é simplesmente sensacional. O único detalhe que eu demorei para trazer para nós, para o grupo, é porque é algo canalizado, e a gente já teve há um ano e pouco atrás, quando eu trouxe um livro canalizado e expliquei que a gente pode não gostar do tema canalização, mas a gente não pode perder a mensagem por não gostar de algo. E isso aqui é a mesma coisa. A mensagem desse livro é maravilhosa e a gente não pode perder a mensagem por um simples detalhe. Então, vamos ler o livro Um Curso em Milagres. O curso, a palavra curso não está bem traduzida, porque em inglês curse, então é jornada de milagres, uma jornada, um caminho de milagres. Eu vou começar com a introdução geral para a gente conseguir ficar tudo na mesma página. A Fundação para a Paz Interior tem se guiado pelo princípio de que a tradução de um curso em milagres tem que ser tão próxima quanto possível do original em inglês. Os tradutores de um curso em milagres fazem face a dois face a dois desafios. Em primeiro lugar, precisam dominar o curso em inglês, que não é sua língua natal. Depois, tem que expressar essa compreensão nas suas respectivas línguas, um processo sobrecarregado com todos os problemas de conectar duas culturas diferentes. Eles precisam vencer ambos sem perder o significado e as sutilezas do sistema do pensamento do curso. Temos mantido um padrão rigoroso na seleção, treinamento e supervisão desses tradutores. De fato, muitas vezes a seleção de um time de tradução qualificado tem nos custado anos. Normalmente, um tradutor responsável, muitos leitores e um editor. Algumas traduções têm se processado ao longo de mais de 10 anos, com mudanças nos grupos encarregados e muitas revisões para que se consiga captar o espírito e o significado de um curso em milagres na língua em questão. Buscando manter esse alto padrão, temos adotado as seguintes diretrizes. Número 1, nossa regra básica é permaneça fiel ao significado específico de cada frase de um curso em milagres, como o curso declara. Entre aspas, um bom tradutor, embora tenha que alterar a forma do que traduz, nunca altera o significado. De fato, todo o propósito é mudar a forma de modo que o significado original se mantenha. Texto 7. Portanto, sempre que há uma escolha quanto a preservar o significado do texto em inglês em um estilo mais literário ou poético, a preferência vai sempre para o primeiro. Uma grande parte de um curso em milagres, inclusive todo o livro de exercícios, começando com a lição 99, é escrita em pentâmetro iâmbico, a métrica de Shakespeare. É praticamente impossível manter essa forma poética em outra língua. Quase sempre tem sido necessário ignorar a forma poética para preservar o significado. Nossa segunda regra reforça a primeira. Não tente melhorar o curso. Os tradutores têm que resistir a algumas tentações típicas na sua profissão. Quando o inglês parece estranho ou ambíguo, eles são tentados a corrigir o inglês, melhorando o original ou esclarecendo o texto com palavras ou frases explicativas que não se encontram na rendição original. Para fazer face a tal tentação, temos ressaltado a importância de reter na tradução a ambiguidade original.
Uma outra questão concerne ao uso consistente de certas palavras-chave. Muitos tradutores têm tentado usar sinônimos para dar ao curso maior colorido. Temos insistido para que resistam a essa tentação, porque os estudantes precisam adotar certas palavras-chave como fundamento do sistema de pensamento do curso. Ao longo do tempo, os estudantes percebem que o vocabulário do curso vem a ser o seu próprio. Assim sendo, pedimos aos tradutores que respeitem a escolha das palavras apresentada pelo curso, mesmo que tal vocabulário possa soar estranho aos seus leitores a princípio. Essas palavras têm que permanecer as mesmas ao longo de toda a tradução, exatamente como se encontram no original em inglês. A nossa terceira regra parece contradizer a segunda. Quando for necessário, mudem a sequência das palavras em inglês para que a tradução possa fluir corretamente. O inglês original nem sempre segue estritamente as regras gramaticais. Os tradutores têm sido autorizados a corrigir as imperfeições de gramática para preservar o significado na tradução. Outro ponto que requer a revisão do tradutor concerne ao gênero. Pelo menos em uma língua, o Espírito Santo é feminino. Em tal caso, insistimos que o tradutor usasse os pronomes no gênero feminino, mesmo que o original use exclusivamente pronomes no masculino. Nossa quarta regra concerne as referências bíblicas no curso, que são mais de 800. A maior parte delas não são indicadas por aspas e podem facilmente passar desapercebidas por aqueles que não estão familiarizados com a Bíblia. Todas essas citações se referem à versão King James da Bíblia em inglês. Temos pedido aos tradutores que citem em sua língua natal a Bíblia, que naquela cultura respectiva mantém o mesmo status que a versão King James em inglês, a menos que surjam problemas de força maior. Em um curso em milagres, algumas referências bíblicas são parafrases de versículo bíblico. Os tradutores têm sido tentados a corrigir o curso citando a referência por inteiro, tirada da Bíblia em suas respectivas línguas. Não temos permitido tais alterações. Se um curso em milagres parafraseia uma passagem bíblica, a tradução não pode deixar de fazer o mesmo. Nossa quinta regra é: raramente faça uso de notas de rodapé. As notas de rodapé caem em três categorias de explicação. Letra A, jogos de palavras que se perdem na tradução. B, expressões idiomáticas da cultura americana. E C, citações bíblicas cujo significado dependa da chamada King James ou Authorized Version em English e que não podem ser traduzidas de forma precisa na língua em questão. Em tudo temos sido governados pelo princípio de modificar o menos possível o original em inglês. A nossa sexta e última regra se refere à tradução de uma palavra importante. Atonement. Quase sem exceções, essa palavra tem sido um grande desafio para os tradutores e problemática para muitos dos estudantes de um curso em milagres que falam em inglês. Esse termo bíblico é um conceito central na tradição judaico-cristã, na qual expressa o plano de Deus para salvar os seus filhos pecadores e sobrecarregados de culpa, através de seu próprio sofrimento e sacrifício, assim como através da morte expiatória de Jesus na cruz. Como muitas outras palavras de um curso em milagres, emprega provenientes da tradução bíblica, a palavra atonement recebe um significado totalmente diferente daquele que lhe é conferido pelo judaísmo ou pelo cristianismo. Atonement é a expiação. No curso, entre aspas, atonement, que é expiação, se refere Pode à ser expiação e pode ser também reconciliação. Depende da temática. Expiação mais judaico-cristã, ou judaico, ali, mas também pode ser essa interpretação de reconciliação, de redenção, entendeu? Depende do contexto. Mas tem, sim, expiação, redenção, reconciliação. Tá. No curso, atonement se refere à correção da crença na realidade do pecado e da culpa. Essa mudança no significado de uma palavra conhecida é um exemplo do processo pedagógico do curso, que, através do emprego de tais palavras detonadoras, traz à tona na mente do estudante aspectos reprimidos do sistema de pensamento do ego. Desse modo, o que é reprimido pode ser encarado e finalmente perdoado. Para ser efetivo, o processo de correção exige um reconhecimento de nossas crenças e conceitos equivocados e não a repressão. Portanto, usar um termo
mais benigno para atonement, tal como reconciliação ou redenção, prejudicaria esse processo de correção de nossos pensamentos equivocados, não permitindo que surgissem em nossas mentes em primeiro lugar. Pelo uso da palavra empregada tradicionalmente para atonement em todas as traduções com a sua conotação significando o desfazer da culpa através do sacrifício. Os estudantes de um curso em milagre vêm a ser capazes de verdadeiramente perdoar o sistema de pensamento do ego em si mesmos. Esperamos que essa tradução de um curso em milagres seja tão fiel quanto possível ao original em inglês, tanto em significado quanto em espírito, de modo que o mundo inteiro possa se beneficiar com esse importante documento espiritual. Somos gratos por estudantes de todas as partes do mundo poderem se unir a nós na viagem para casa. Por que eu li isso aqui? Por que é importante? Porque esse livro é um mundo à parte, tem muita gente que fala sobre ele, tem muito curso, mentoria sobre o livro, tem muitos livros sobre o livro, então já tem muita distorção. E aí a gente precisa ficar atento a isso, para que a gente primeiro leia e depois a gente possa, se quiser, se aventurar, saber mais sobre outros autores e o que eles falam sobre o livro. Isso é a minha concepção. Eu acho que a gente pode ser fiel ao que está escrito aqui primeiro, para depois a gente ouvir outras palavras. Prefácio. Esse prefácio foi escrito em 1977 em resposta a muitos pedidos para que se fizesse uma breve introdução ao curso em Milagres. As duas primeiras partes, como veio a existir e o que é, são de autoria de Ellen Schumann. A parte final, o que diz, foi escrita pelo processo de ditado interno descrito no prefácio. Subtítulo: Como veio a existir. O curso em milagres começou com a decisão repentina de duas pessoas de se unirem com a meta em comum. Seus nomes eram Ellen Schumann e William Thetford, professores de psicologia médica na Faculdade de Medicina e Cirurgia da Universidade de Columbia, na cidade de Nova York. Quem eram eles não importa, exceto que a história mostra que, com Deus, todas as coisas são possíveis. Eles eram tudo menos pessoas interessadas no espiritual. O seu relacionamento era difícil e frequentemente tenso, e eles estavam preocupados com o nível de aceitação pessoal e profissional em suas vidas e com status. Em suma, tinham investido de forma considerável nos valores do mundo. As suas vidas dificilmente estavam de acordo com qualquer coisa que o curso advoga. Ellen, que recebeu o material, descreve a si mesma nestes termos: psicóloga, educadora, teoricamente conservadora e ateísta em minhas crenças. Eu estava trabalhando num ambiente altamente acadêmico e de muito prestígio. De repente, algo aconteceu que desencadeou uma série de eventos que eu nunca poderia ter previsto. O chefe do meu departamento inesperadamente anunciou que ele estava cansado dos sentimentos raivosos e agressivos que a nossa atitude refletia, e concluiu dizendo: tem que haver um outro jeito. Como se eu estivesse esperando esse sinal, concordei em ajudar a achá-lo. Aparentemente, esse curso é o outro jeito. Apesar das suas intenções serem sérias, eles tiveram muita dificuldade em iniciar o seu empreendimento conjunto, mas tinham dado ao Espírito Santo um pouco de boa vontade, que com o curso enfatiza uma e outra vez é suficiente para capacitá-lo a usar qualquer situação para os seus propósitos, suprindo-a com o seu poder. Continuando o relato de Ellen, feito na primeira pessoa. 3 meses estarrecedores precederam o manuscrito em si, durante os quais Bill sugeriu que eu anotasse os sonhos altamente simbólicos e as descrições das estranhas imagens que vinham a mim. Apesar de já ter aprendido a me acostumar mais ao inesperado naquela altura, eu surpreendi muito quando escrevi: esse é um curso em milagres. Essa foi a minha apresentação à voz. Ela não tinha som, mas parecia estar me dando um tipo de ditado interno e rápido,
que eu anotava num caderno de taquigrafia. O ato de escrever nunca era automático. Podia ser interrompida a qualquer momento e depois continuava daquele ponto. Isso me deixava muito desconfortável, mas nunca me ocorreu seriamente parar. Parecia ser um projeto especial que eu tinha aceito de alguma forma, em algum lugar. Ele representava um empreendimento feito em colaboração verdadeira entre Bill e eu, e muito da sua significação, eu tenho certeza, está nisso. Eu anotava o que a voz dizia e lia para ele no dia seguinte. Ele então datilografava o que eu lhe ditava. Eu imagino que ele tenha tido o seu projeto especial também. Sem o seu apoio e encorajamento, eu nunca teria sido capaz de realizar o meu. Todo o processo levou aproximadamente 7 anos. O texto veio primeiro, depois o livro de exercícios e finalmente o manual de professores. Apenas algumas modificações de somenos importância foram feitas. Os títulos dos capítulos e subtítulos foram inseridos no texto e algumas referências mais pessoais que ocorreram no início foram omitidas. Exceto isso, o material não sofreu modificação substancial. Os nomes dos colaboradores na transcrição do curso não aparecem porque o curso pode e deve se manter por si próprio. Não se pretende que ele venha a ser a base para outro culto. O seu único propósito é suprir um caminho no qual algumas pessoas são capazes de encontrar o seu próprio professor interno. O que é? Como o seu título indica, o curso é todo composto como um instrumento de ensino. Consiste em 3 livros. O texto de 721 páginas, o livro de exercício para estudantes de 512 páginas e o manual de professores de 94 páginas. A ordem em que os estudantes escolhem usar o livro e as formas nas quais o fazem depende de sua necessidade e preferência particular. O currículo que o curso propõe é cuidadosamente planejado e explicado passo a passo, tanto ao nível teórico quanto ao prático. Ele enfatiza a aplicação prática mais do que a teoria e a experiência mais do que a teologia. Declara especificamente que uma teologia universal é impossível, mas uma experiência universal não, só é possível como necessária. Manual, página 79. Apesar de ser cristão em seus princípios, o curso envolve temas espirituais universais. Enfatiza que é apenas uma versão do currículo universal. Existem muitas outras. Esta se diferencia das outras apenas em forma. Todas conduzem a Deus no final. O texto é amplamente teórico e estabelece os conceitos nos quais o sistema de pensamento do curso se baseia. As suas ideias contêm o fundamento para as lições do livro de exercício. Sem a aplicação prática que o livro de exercícios provê, o texto permaneceria em grande parte apenas uma série de abstrações que dificilmente seria suficiente para realizar a reversão de pensamento, que é o objetivo do curso. O livro de exercícios inclui 365 lições, uma para cada dia do ano. No entanto, não é necessário fazer as lições nesse ritmo e cada pessoa pode querer ficar em uma lição particularmente atraente por mais de um dia. As instruções requerem apenas que não se tente fazer mais do que uma lição por dia. A natureza prática do livro de exercícios é salientada pela introdução às lições, que enfatiza a experiência através da aplicação prática mais do que um comprometimento anterior a uma meta espiritual. Acharás difícil acreditar em algumas das ideias que esse livro de exercícios te apresenta, e outras podem te parecer bastante surpreendentes. Isso não importa. Meramente te é pedido que apliques as ideias assim como és dirigido a fazer. Não te é pedido para julgá-las em absoluto, só te é pedido que use-as. E o uso dessas ideias que lhes dará significado para ti te mostrará que são verdadeiras. Lembra-te apenas disso. Não precisa acreditar nas ideias, não precisa aceitá-las e não precisa nem mesmo acolhê-las bem. Algumas delas podem resistir com veemência. Nada disso importará ou diminuirá a sua eficácia.
mas não te permitas fazer exceções ao aplicar as ideias contidas no livro de exercícios e quaisquer que sejam as tuas reações às ideias, use-as. Nada mais do que isso é requerido. Livro de exercícios, página 2. Finalmente, o manual do professor, que é escrito em forma de perguntas e respostas, fornece respostas a algumas das perguntas mais prováveis que um estudante poderia fazer. Também inclui esclarecimentos a respeito de alguns dos termos que o curso emprega, explicando-o dentro da estrutura teórica do texto. O curso não pretende chegar a finalidade alguma e as lições também não pretendem levar o estudante a completar o aprendizado. No fim, o leitor é deixado nas mãos do seu professor interior, que orientará todas as lições posteriores como ele achar adequado. Apesar do curso ser abrangente na sua estruturação, a verdade não pode ser limitada a nenhuma forma finita, como é claramente reconhecido na declaração no fim do livro de exercícios. Esse curso é um começo e não um fim. Não há mais lições específicas, pois não precisamos mais delas. A partir de agora, ouve apenas a voz de Deus. Ele dirigirá os teus esforços, dizendo-te exatamente o que fazer, como orientar a tua mente e quando vir a ele em silêncio, pedindo-lhe sua orientação segura e o seu verbo certo. Livro de Exercícios, página 551. O subtítulo: O que diz? Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Pausa para meditar. Vou ler de novo. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. É assim que um curso em milagres começa. Ele faz uma distinção fundamental entre o real e o irreal, entre conhecimento e percepção. Conhecimento é verdade e está sob uma única lei, a lei do amor de Deus. A verdade é inalterável, eterna e não é ambígua. É possível não reconhecê-la, mas não é possível mudá-la. Ela se aplica a tudo o que Deus criou e só o que ele criou é real. Está além do aprendizado porque está além do tempo e do processo. Não tem opostos, não tem início e não tem fim, simplesmente é. O mundo da percepção, por outro lado, é o mundo do tempo, da mudança, dos inícios e dos fins. Ele se baseia em interpretação, não em fatos. É o mundo do nascimento e da morte, fundado sobre a crença na escassez, na perda, na separação e na morte. Ele é aprendido mais do que dado, seletivo nas ênfases que dá à percepção, instável em seu funcionamento e impreciso em suas interpretações. Do conhecimento e da percepção surgem, respectivamente, dois sistemas de pensamento distintos, que são opostos em todos os aspectos. No domínio do conhecimento, nenhum pensamento existe à parte de Deus, porque Deus e sua criação compartilham uma única vontade. O mundo da percepção, no entanto, é feito pela crença em opostos e vontades separadas, em perpétuo conflito umas com as outras e com Deus. O que a percepção vê e ouve parece ser real, porque ela só permite que entre na consciência o que está de acordo com os seus desejos, com os desejos de quem está percebendo. Isso leva a um mundo de ilusões, um mundo que precisa de defesa constante, exatamente porque ele não é real. Quando fostes aprisionado no mundo da percepção, foste aprisionado em um sonho. Não podes escapar sem ajuda, porque tudo o que os teus sentidos te mostram apenas testemunham a realidade do sonho. Deus forneceu a resposta, o único caminho para a saída, o verdadeiro ajudante, a função da sua voz, seu Espírito Santo. É ser o mediador entre os dois mundos. Ele pode fazer isso porque, se de um lado conhece a verdade, de outro também reconhecem as nossas ilusões, mas sem acreditar nelas.
A meta do Espírito Santo é ajudar-nos a escapar do mundo e de sonhos, ensinando-nos a reverter nosso pensamento e a desaprender nossos erros. O perdão é o grande instrumento de aprendizado do Espírito Santo para realizar essa inversão do pensamento. No entanto, o curso tem a sua própria definição do que é realmente o perdão, assim como ele define o mundo à sua própria maneira. O mundo que nós vemos apenas reflete o nosso próprio referencial interno, as ideias dominantes, desejos e emoções em nossas mentes. A projeção faz a percepção. Nós olhamos antes para dentro, decidimos o tipo de mundo que queremos ver e então projetamos esse mundo lá fora, fazendo dele a verdade tal como o vemos. Nós fazemos com que ele seja verdadeiro através de nossas interpretações do que estamos vendo. Se estamos usando a percepção para justificar nossos próprios erros, nossa raiva, nossos impulsos para atacar, nossa falta de amor em todas as formas que pode ter, veremos um mundo de maldade, destruição, malícia, inveja e desespero. Tudo isso nós precisamos aprender a perdoar, não porque estamos sendo bons ou caridosos, mas porque o que estamos vendo não é verdadeiro. Nós distorcemos o mundo pelas nossas defesas tortuosas e estamos consequentemente vendo o que não existe. À medida que aprendemos a reconhecer nossos erros de percepção, também aprendemos a olhar para o que está além ou perdoá-los. Ao mesmo tempo, estamos perdoando a nós mesmos, olhando para o que está além de nossos autoconceitos distorcidos, que é o ser que Deus criou em nós e como nós. O pecado é definido como falta de amor. Texto, página 12. Já que o amor é tudo que existe, o pecado, na ótica do Espírito Santo, é um erro a ser corrigido e não um mal a ser punido. Nosso senso de inadequação, fraqueza e incompleteza vem do grande investimento no princípio da escassez, que governa todo o mundo das ilusões. Desse ponto de vista, nós buscamos em outros o que sentimos que está faltando em nós mesmos. Amamos um outro para conseguirmos algo para nós. Isso, de fato, é o que passa por amor no mundo dos sonhos. Não pode existir nenhum erro maior do que esse, pois o amor é incapaz de pedir o que quer que seja. Só as mentes podem se unir na realidade e aqueles a quem Deus uniu, ninguém pode separar. Livro texto, página 378. No entanto, é só ao nível da mente de Cristo que a verdadeira união é possível e essa de fato nunca foi perdida. O pequeno eu procura se realçar através da aprovação externa, dos bens externos e do amor externo. O ser que Deus criou não precisa de nada. Ele está para sempre completo, a salvo, amado e amoroso. Procura compartilhar mais do que conquistar, estender mais do que projetar. Ele não tem necessidades e quer unir-se a outro devido à consciência mútua da abundância. Os relacionamentos especiais do mundo são destrutivos, egoístas e infantilmente egocêntricos. No entanto, se dados ao Espírito Santo, esses relacionamentos podem vir a ser as coisas mais santas na Terra, os milagres que indicam o caminho para o retorno ao céu. O mundo usa os seus relacionamentos especiais como uma arma final de exclusão e uma demonstração do estado de separação. O Espírito Santo os transforma em lições perfeitas de perdão e lições que nos levam a despertar do sonho. Cada um é uma Cada um é uma oportunidade de deixar que as percepções sejam curadas e os erros corrigidos. Cada um é mais uma chance de perdoar a si mesmo, perdoando ao outro. E cada um vem a ser mais um convite ao Espírito Santo e à lembrança de Deus. A percepção é uma função do corpo,
e, portanto, representa um limite na consciência. A percepção vê através dos olhos do corpo e ouve através dos ouvidos do corpo. Evoca as respostas limitadas que o corpo dá. O corpo parece ser amplamente automotivado e independente, no entanto, ele responde só às intenções da mente. Se a mente quer usá-lo para o ataque, em qualquer forma, ele vem a ser vítima da doença, da idade e da decadência. Se em vez disso a mente aceita o propósito que o Espírito Santo tem para ele, ele vem a ser um meio útil de comunicação com os outros, invulnerável por tanto tempo quanto for necessário para ser gentilmente deixado de lado quando a sua utilidade chegar ao fim. Em si mesmo, ele é neutro, como tudo no mundo da percepção. É usado para os objetivos do ego ou do Espírito Santo, dependendo inteiramente do que a mente quer. O oposto da ótica que se tem com os olhos do corpo é a visão de Cristo, que reflete força em vez de fraqueza, união em vez de separação e amor no lugar do medo. O oposto da audição através dos ouvidos do corpo é a comunicação através da voz por Deus, o Espírito Santo, que habita em cada um de nós. A sua voz parece distante e difícil de ser ouvida porque o ego, que fala pelo ser pequeno e separado, parece falar muito mais alto. De fato, isso está revertido. O Espírito Santo fala com uma clareza inconfundível e com um apelo irresistível. Ninguém que não escolhe se identificar com o corpo poderia ser surdo às suas mensagens de liberação e esperança, ou poderia falhar em aceitar com alegria a visão de Cristo em lugar do seu miserável retrato de si mesmo. A visão de Cristo é a dádiva do Espírito Santo, a alternativa de Deus para a ilusão da separação e para a crença na realidade do pecado, da culpa e da morte. É a única correção de todos os erros da percepção, a reconciliação dos aparentes opostos nos quais esse mundo se baseia. A sua luz benigna mostra todas as coisas de outro ponto de vista, refletindo o sistema de pensamento que surge do conhecimento e fazendo com que o retorno a Deus não só seja possível, mas inevitável. O que era considerado como injustiças feitas a alguém por outra pessoa, agora vem a ser um pedido de ajuda e um chamado para a união. O pecado, a doença e o ataque são vistos como percepções equivocadas que pedem um remédio através da gentileza e do amor. As defesas são postas de lado porque onde não há ataque, não há necessidade delas. As necessidades de nossos irmãos passam a ser as nossas, porque eles fazem conosco a jornada em direção a Deus. Separados de nós, eles perderiam o seu caminho. Sem eles, nós nunca poderíamos achar o nosso. O perdão é desconhecido no céu, onde a sua necessidade seria inconcebível. No entanto, nesse mundo, o perdão é uma correção necessária a todos os erros que cometemos. Oferecer o perdão é o único modo de o recebermos, pois ele reflete a lei do céu, onde dar e receber são a mesma coisa. O céu é o estado natural de todos os filhos de Deus, tal como ele os criou. Essa é a sua realidade para sempre. Ela não foi mudada por ter sido esquecida. O perdão é o meio através do qual nós nos lembraremos. Através do perdão, o pensamento do mundo é revertido. O mundo perdoado vem a ser a porta do céu, porque através da sua misericórdia podemos finalmente perdoar a nós mesmos. Não aprisionando ninguém à culpa, nós nos libertamos. Tor Tomando conhecimento de Cristo em todos os nossos irmãos, reconhecemos a sua presença em nós mesmos. Esquecendo todas as nossas percepções equivocadas e sem nada do passado para nos deter, podemos nos lembrar de Deus. Além deste aprendizado, não podemos ir. Estamos prontos e o próprio Deus dará o passo final em nossa viagem de volta para Ele. Fim da introdução e do prefácio. Agora a gente começa o livro. Mas já teve muitos insights por aí? Eu tive. O princípio da escassez buscando no outro o que falta em nós mesmos. Não é fantástico esse livro?
Eu achei fantástico. Gente, aí agora a gente vai na próxima iniciar verdadeiramente o capítulo 1. Tem mais um tiquinho de introdução que eu vou ler. Introdução 1. Esse é um curso em milagres, é um curso obrigatório. Só é voluntário o momento em que decides fazê-lo. Livre-arbítrio não significa que podes estabelecer o currículo. Significa apenas que podes escolher o que queres aprender em determinado momento. O curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor, pois isso está além do que pode ser ensinado. Ele objetiva, contudo, remover os bloqueios à consciência da presença do amor, que é a tua herança natural. O oposto do amor é o medo, mas o que tudo abrange não pode ter opostos. Esse curso, portanto, pode ser resumido muito simplesmente desta forma: nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Simplesmente fantástico, né? Muito bom. Eu não sei vocês, mas eu acho que esse livro é muito nossa cara. Por favor. É muito, né? Eu tô parada nessa frase aí até agora. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe, nisso está a paz de Deus. Isso já dá uma reflexão para a vida inteira. É. Porque o Não, mundo não, não compreendi, mas tô indo. Não é é para traduzido. entender, é só para deixar reverberar. Não, mas a gente pode meditar nisso, É, é, porque com a mente eu não entendi nada. porque nós não estamos vivendo, ele está dizendo ali, nós não estamos vivendo o mundo real, porque nós estamos vivendo o mundo do sonho. Esse mundo corporal da percepção é um mundo de sonho. Então aqui ele está dando assim, ó, é um spoiler. Se nós estamos vivendo um mundo irreal do sonho, ele está dizendo nada irreal existe. E aí ele está dizendo aqui, ó, filha, você é espírito. E o teu espírito não precisa de redenção, nem de perdão, porque é inconcebível. Você já está salva, amada. O que que ele disse ali? Já é amada, já é salva, já é querida, já é tudo isso. Aqui, ó. Olha que lindo. O perdão é desconhecido no céu, onde a sua necessidade seria inconcebível. No entanto, nesse mundo, o perdão é uma correção necessária a todos os erros que cometemos. Oferecer o perdão é o único modo que o recebemos, pois ele reflete a lei do céu, onde dar e receber são a mesma coisa. O céu é o estado natural de todos os filhos de Deus, tal qual ele nos criou. Essa é a realidade para sempre. Ela não foi mudada por ter sido esquecida. O céu é o estado natural de todos os filhos de Deus. O perdão é o meio através do qual nós nos lembramos. Através do perdão, o pensamento no mundo é revertido. O mundo perdoado vem a ser a porta do céu, porque através da sua misericórdia podemos finalmente perdoar a nós mesmos. Não aprisionando ninguém à culpa, nós nos libertamos. Tomando conhecimento de Cristo em todos os nossos irmãos, reconhecemos a sua presença em nós. Esquecendo todas as nossas percepções equivocadas e sem nada do passado para nos deter, podemos nos lembrar de Deus. Além deste aprendizado, não podemos ir. Estamos prontos e o próprio Deus dará o passo final em nossa viagem de volta para Ele. Ah, não é aqui, mas tem uma parte que ele falava de amor, de sermos o real está no céu ou espiritualmente em Deus. E esse real, ó, nada real pode ser ameaçado. O nosso espírito não pode ser ameaçado, porque ele está em Deus. Ele não está separado de Deus. O que está separado de Deus é a percepção do mundo físico, que é o que ele estava falando ali. Se tu olhar com os olhos do corpo, você vai ter isso. Se tu olhar com olhos espirituais, você vai ter o Espírito Santo. Se tu olhar com o ouvido do corpo, você vai ter isso. Entendeu? Essa frase tem a ver com isso, para nós meditar. Isso é só a introdução do negócio. Eu precisava falar uma coisa. Ali. Nossa, essa introdução
E primeiro os comentários sobre tradução, né? Eu já trabalhei em projeto de tradução. Esse cuidado com a tradução eu achei muito legal. Muito consciencioso da parte de quem propaga, né, o curso. Que eu não comecei a ler ainda, mas enfim. Agora, essa história dos dois acadêmicos que viviam brigando e resolvem achar a solução, eram psicólogos, né? Isso é muito incrível, gente, porque eu voltei para a universidade nesse tempo agora. E eu comecei a me dar conta exatamente disso que Bill e Helen viram. Noutra área, né? Nós não somos psicólogos, mas não importa. E aquilo começou a me inquietar. Aquilo começou a me deixar maluca, falando, não, mas eu tô voltando e eu tô vivendo de novo isso. E aí a Sheila, graças a Deus, ela me falou desse livro, no grupo e pessoalmente. Eu enchi o saco da Grace, olha, Aí encheu meu saco, foi a melhor coisa que aconteceu esse ano. Foi a ela minha encheu última o saco. sacada foi: Grace, eu não quero ir sem você. Vem comigo, vai, por favor. Oh, maravilhosa, maravilhosa, só vamos. Eu não teve, eu não, assim, virou uma chave na hora que eu já fui pesquisar, eu já queria saber. Virou uma chave, gente, foi uma coisa doida, e questão de nem uma semana isso. Sabia Foi que ia gostar. fantástico, fantástico, fantástico. Mas me pegou muito isso daí. A iniciativa deles é incrível e a maioria das pessoas dentro da universidade não quer saber de Deus, não quer saber do Espírito Santo, não quer saber de nada. E o que pega essas pessoas é justamente isso que eles fizeram. Eu acho isso fantástico. Eu não conhecia, eu estou muito animada, porque eu sei muito bem o que eles viviam. Eu É, vivi muito o que eles viviam. quando eu olho eu tô no capítulo 24 já. Eu olho muito para isso e para o que Paulo falava, né, de renove a sua mente em Cristo. Exato, Penso, exatamente. gente, nossa, isso tem tudo a ver com o Paulo falando renove a sua mente. Porque o trabalho do livro é uma renovação na mente. É a gente entender que é a mente que dorme, o dito cujo do sono. E então nós estamos vivendo o sonho ilusório. E que quando a gente desperta e acorda, a gente percebe que está com Deus. Ah, isso é fantástico, é muito fantástico. E que se nada ali do lado de fora existe num sentido real, daí volta a frase ali que a Pauline anotou. Nada irreal existe. Nada real pode ser ameaçado. Ou seja, eu não preciso me defender. Daí tem um momento que o livro vai falar que somos crianças inocentes de Deus. É bem bonito também. Alguém quer comentar mais? Eu fiquei feliz de vocês estarem engajados aqui, ó. Muito bom. Eu não sei nem comentar ainda. Eu tô nessas três frases aqui. Já que eu tô paradinha aqui, mas tá bom. Vamos embora. É. Eu e o Jardel ficamos muitas vezes assim. Para nós mudou muito, tá? A gente ficou muito doido. Tipo assim, meu Deus, o que que é isso? Sabe quando tu ouvia um negócio, tu ficava assim, parado, igual uma bolinha, assim. Ah, Eu acho que eu nem prestei atenção em muitas outras coisas, não, porque eu vou ficar pensando nisso. sim. Eu fico querendo entender. Louca. Não, tu vai entender, é muito bom. Quando chegar no aí vai ser muito bom. Vai dar, vai rolar. Confia. Bora lá, tô animadíssima também, tô igual o Grace, tá super animada. Eu também. É uma mudança de paradigma para todos. Muito bom. Gratidão, gente. Ficamos por aqui. Então, eu vou subir isso aqui no YouTube. Daí eu já disponibilizo ali no grupo para ver gravado. Beijo. Até quinta.